Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Meu nome é Paulo Serra, eu sou diretor de inovação da Blue Ocean. É meu nome de todos nós da Blue Ocean, que eu dou as boas-vindas a vocês a esse nosso primeiro encontro da trilha de gás e energia, né, onde vamos discutir vários temas muito relevantes, muito importantes. Obrigado à presença de todos, de todas vocês que estão aqui. A ideia aqui é termos um debate, já estamos com todas as nossas especialistas e o nosso moderador aqui a postos, já como vocês podem ver. Então, a ideia aqui é bastante interação, bastante troca, mas contrariando um pouco isso, eu vou começar compartilhando sim alguns slides com vocês, mas mais no âmbito de quê? De dar uma visão geral, uma abertura, vamos dizer, até mais institucional, para a gente lembrar por que está aqui e um direcionamento para vocês, tá, pessoal? Então, de forma muito objetiva, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, acho que já está abrindo legal, agora eu estou aqui em definitivo, como adiantei para vocês, né, então esse é o primeiro episódio da nossa trilha do gás e energia, né, estamos aí quase no final de setembro, provavelmente do ano mais longo que muitos e muitas tivemos aí nas últimas décadas. E a ideia é falarmos sobre novas disposições, interpretações, aplicações no ambiente regulatório de gás e energia, sempre lembrando, né, que essa trilha do gás e energia começa hoje, teremos alguns episódios online, são sim encontros online que são parte dos nossos encontros de gás e geração termoelétrica, né? Então o Gás Brasil Congress e o Fórum de Geração Termoelétrica, encontros que aconteceriam presencialmente agora em 2020, né? Mas que obviamente pelo contexto atual todos sabem melhor do que eu, todos e todas, não foram possíveis serem organizados presencialmente, vão acontecer em 2021, mas até lá teremos essa série de encontros nesse formato trilha do conhecimento, né, que são encontros realmente focados em troca, em conhecimento, em network, né. Então, agradeço aos nossos patrocinadores, né, a Faveré Lamper, a Kincaid, advogados também, Schmid Valois, Global Tech e Leite Roston, que são patrocinadores dessas iniciativas, que estão junto conosco e mostram aí o valor que dão a esses temas e a troca que se estabelece tanto presencial como online sobre assuntos tão relevantes, né? O que eu queria comentar com vocês, pessoal, aqui do ponto de vista técnico, aqui da sala que nós estamos, né, é uma sala de webinar do Zoom, ela é um pouquinho diferente das salas de reunião do Zoom, né, onde devem estar bastante acostumados, bastante acostumadas. Aqui na prática, que interação a gente quer estabelecer com vocês, né, para que mandem suas perguntas a qualquer momento, para que a gente consiga endereçá-las nesse debate, né, que vocês enviem para nós no campo ali de chat ali embaixo, as perguntas e comentários de vocês. Então, as perguntas, né, vocês têm ali, já está até marcado, tem esse botão aqui, All Panelists, né? As perguntas a gente pede que sejam enviadas aqui, exatamente para que os painelistas possam ver e definir como endereçar as perguntas. Agora, comentários mais abertos que querem fazer, né, que queiram fazer com os participantes, até mesmo compartilhar seu LinkedIn, a gente fazer um network aqui, aí a gente orienta que seja feito ali nesse All Panelists and Attendees, porque aí todo mundo pode ver, né? Então, perguntas para os painelistas, comentários em gerais para panelists and attendees, ou seja, para os painelistas e para os participantes desse nosso encontro, tá? Que inclusive, né, conta com 3 temas de bastante destaque aqui. Vamos falar sobre pontos críticos, né, para a decolagem do novo mercado de gás, também das principais dificuldades na interpretação e interlocução do setor, e o que pode ser feito para superá-las, e sem perder de vista, né, termos aqui uma visão das mulheres fortes na indústria de gás e energia, né? Vocês vão perceber que as nossas participações contam essencialmente com debatedoras, que inclusive eu vou tomar aqui a licença poética para apresentar para vocês, né? Então está aqui com a gente a Renata Beckett-Isfer, ela é procuradora federal, assessora do MME e membro do Conselho Fiscal da PPSA Eletronet, né? A Renata que atuou, inclusive, na execução dos principais projetos do MME para o setor, como o RenovaBio, REACT 2020, Abastece Brasil, também o Novo Mercado de Gás, ela que é mestranda na área de Direito, Políticas Públicas e Desenvolvimento, inclusive, claro, com dissertação na área de gás natural. Obrigado por estar com a gente. Também está aqui a Camila Cioli, ela que é gerente regulatória da Celsi, né? A Camila, ela soma experiências tanto no setor público como privado, com certificação de operadoras no mercado de energia elétrica e advogada, inclusive com MBA no setor elétrico pela FGV, além de ser pós-graduanda em Direito de Energia. Obrigado por estar com a gente. Também está conosco a Denise Sayão Vieira, ela é gerente jurídica e de governança da TBG, né? São 25 anos de experiência dela, que é advogada, formada pela PUC do Rio de Janeiro e MBA em Direito e Economia.
E na TBG já soma 20 anos de atuação, né? Inclusive atuando e gerindo as áreas jurídica, de compliance, governança, RH, inclusive ela que é presidente da Comissão de Ética da TBG. Obrigado por estar com a gente. Denise, um prazer ter tua presença aqui também. E a Regina Rosário, né? Fecha aqui o nosso hall de debatedoras, ela que é diretora técnica da Grécia, ela atuou diretamente, inclusive, na resolução que fomentou a abertura do mercado de gás natural em Sergipe, com experiência nos últimos 10 anos em setores ligados aí à ciência, tecnologia e inovação. Ela que é graduada em Química Industrial, com mestrado em Engenharia Química e doutora, inclusive com estágio doutoral em Portugal. Obrigado por estar com a gente, Regina. E também, claro, temos aqui a moderação, na moderação o doutor José Roberto Faveré, ele que é sócio, né, de Faveré Lamper e é procurador do Estado do Rio de Janeiro, tendo sido, inclusive, diretor jurídico da OGX e procurador da República e também procurador do município do Rio de Janeiro, né? Hoje o Dr. Faveré é um dos mais reconhecidos advogados do país nos setores de óleo, gás, energia, logística, infraestrutura, regulação, financiamento de projetos. Então, prazer ter a tua participação para moderar esse nosso encontro, né, pessoal? Então, tendo isso sido dito, eu vou parar aqui meu compartilhamento. Como falei para vocês, a ideia é um debate, né? Então, esses eram os slides que eu tinha para compartilhar, para dar uma visão geral para vocês sobre o tema. Eu vou passar, coloco aqui, na verdade, eu passo um pouco aqui a palavra aos nossos especialistas, ao Faveré, para dar as boas-vindas para vocês, né? Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tudo certo. Boa tarde a todos. Legal. E para a gente começar, né, dar o pontapé no nosso encontro, passo então a palavra para o Dr. José Roberto Faveré para fazer aí uma abertura para nós, trazer seus comentários e a gente conseguir ter uma dinâmica muito bacana de debate com os nossos especialistas. Não deixem de usar o chat para se comunicar com painelistas com as questões de vocês e também para compartilhar junto a todos e todas participantes. Bom encontro a todos. Dr. Faveré, te passo a palavra então. Vamos lá? Paulo, muito obrigado. E eu queria iniciar parabenizando a iniciativa da Blue Ocean. O gás natural hoje é um tema que está na moda, está todo mundo discutindo, a gente abre o jornal, tem sempre alguma coisa a respeito de gás natural. Mas vocês conseguiram uma proeza de chamar 4 das principais formadoras de opinião na área de gás natural no Brasil. Então, eu queria parabenizar pela organização do evento, pela seleção das debatedoras e não sei se eu estou no nível delas, mas é uma grande honra poder estar aqui com todas vocês. Já para irmos aos finalmente, o gás natural, como eu já disse, ele está na moda. Há 25 anos eu lido com gás natural. Eu costumo brincar que meu envolvimento com gás natural foi meio que acidental e desde então eu estou envolvido com ele. Acho que posso ter, de uma forma ou de outra, com maior ou menor grau de proximidade, eu me envolvi com quase tudo que existe hoje de gás natural no Brasil. E foram 25 anos de muitas alegrias e algumas frustrações, né? O mercado de gás natural é um mercado muito complicado. Eu me lembro, há muitos anos atrás, conversando com um advogado americano, que era um dos principais colaboradores para a IPN. A IPN, eu não sei se vocês conhecem, é a Association of International Petroleum Negotiators. É uma associação que tem sede em Houston, que elabora modelos de contratos e, dentre outras coisas, né, que tende a facilitar negócios na indústria de óleo e gás. E eu, na época, isso estou falando há 25 anos atrás, perguntei para ele, mas por que eles não tinham modelos de contratos para gás natural? E eles falaram, caramba, gás natural é muito mais complicado. E eu, na época, não tinha ideia de quão complicado é. Tá? O mercado não é preciso muito esforço para concluir isso. Né? Se a gente olha para a indústria do petróleo, você produz petróleo, coloca o petróleo no navio e exporta. Relativamente simples. Pode ter dificuldades geológicas, de tecnologia, mas do ponto de vista regulatório, ele é bastante mais simples. O gás natural, ele precisa de uma arquitetura institucional que não é simples, é muito complexa. E é especialmente complexa num país como o Brasil, em que você tem essa, digamos, jabuticaba, em que uma matéria como o gás natural, que deveria ter, no meu modo de ver, está centrada na União, para ter uma regulação uniforme a nível nacional,
acabou que a Constituição dividiu essa matéria entre a competência federal e a competência estadual, e essa divisão de competência ela é uma das causas de muitas dificuldades para a gente desenhar um mercado de gás natural que funcione de forma eficiente no Brasil. Mas, seguindo em frente, a ideia hoje, eu separei 3 pontos aqui que eu coloco para provocar as discussões, e eu vou apresentar esses 3 pontos, depois eu vou falar um pouco sobre como é que a gente organizou o debate, quer dizer, o que cada debatedora vai tratar. E nesse meio tempo a gente vai poder discutir entre nós questões que surjam naturalmente nas conversas. Um primeiro ponto que eu queria destacar, que é um assunto que eu estou vendo o tempo todo e muito recorrente, é o discurso da universalização do gás natural. Quer dizer, existe hoje, a gente vê esse discurso da universalização, uma palavra bonita, muito aplicado para saneamento básico, né? Todo mundo há de convir que é razoável que todas as pessoas que moram no Brasil tenham acesso à água e esgoto. Tá? É quase que medieval você viver hoje numa cidade sem acesso à água e esgoto. Então, que esse serviço tem que ser universalizado, não há a menor dúvida. Gás natural é uma história bem diferente. Tá? Quando a gente vê o discurso da universalização aplicado ao gás natural, no meu modo de ver, esse discurso esconde um subsídio camuflado. Tá? É que existem muitos agentes que têm interesse em construir gasoduto, né? Especialmente na área de distribuição, e que, para conseguir desenvolver, ter novas demandas, tem que ter subsídio cruzado entre o grande consumidor e os pequenos consumidores. Né? E o pequeno consumidor no Brasil, talvez ele não seja o consumidor ideal para o gás natural canalizado. Talvez tenham muitos pequenos consumidores que vão ser melhor servidos com GNP, ou mesmo eletricidade. Mas esse discurso da universalização acaba sendo usado para defender esse subsídio cruzado. E qual é o problema disso? O problema disso é que a gente acaba fazendo com que determinados consumidores, determinados usuários que poderiam ter acesso ao gás natural a um custo muito mais baixo, acabam tendo que pagar um custo muito mais alto para subsidiar a infraestrutura para o pequeno consumidor, que talvez não queira receber o gás natural, ele não precisa do gás natural canalizado, ele vive com GLP e outros energéticos. Então, essa tese da universalização é uma coisa que eu acho que tem que ser discutida e debatida. E eu acho que ela esconde uma série de outras agendas que não ajudam o desenvolvimento da indústria do gás natural no Brasil. Então, esse é um ponto que eu queria destacar, para já começar a esquentar as discussões. Um outro ponto que também eu considero muito quente no momento, e esse realmente é muito complexo, é a questão de como você vai desenvolver a infraestrutura do gás natural daqui para frente. Quer dizer, como é que você vai construir novos gasodutos de transporte, gasodutos de escoamento, unidades de processamento e assim por diante. É importante a gente lembrar que tudo que existe no Brasil hoje foi construído pela Petrobras. Quer dizer, a Petrobras assumiu o risco comercial dos empreendimentos. O próprio gasoduto Bolívia-Brasil, que a gente tem a Denise como responsável pelo jurídico, foi um empreendimento épico. Tá? A Petrobras ela assumiu o risco comercial de vender 30 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural, quando não existia mercado para essa quantidade toda de gás natural. Então, isso foi conseguido graças a esse papel da Petrobras de alavancadora. E, de alguma forma, também graças ao fato de que a Petrobras tinha, naquela época, o monopólio de fato, que mitigava um pouco o risco comercial que a Petrobras ficava exposta. Bom, acontece que isso é um mundo que ficou para trás. No mundo novo, nós não devemos esperar a Petrobras nesse mesmo papel, em que ela vai ser, digamos assim, a tomadora do serviço de toda e qualquer nova infraestrutura. Entendeu? Ou amanhã, se alguém quiser construir um novo gasoduto de transporte, não se deve esperar que a Petrobras vai celebrar um contrato de 20 anos contra toda a capacidade desse novo gasoduto de transporte. Tá? Então, na medida em que a Petrobras deixa de ter esse papel, está proibida de ter esse papel pelo CAD,
como é que a gente faz para financiar nova infraestrutura do gás natural? Esse é um grande dilema. E esse é um dilema que permeia a infraestrutura de uma forma geral. E é a questão que eu já falei aqui, do risco comercial. Quer dizer, é muito difícil você... Infraestrutura é capital intensivo. Você precisa sempre de financiamento. É muito difícil encontrar um financiador se esse financiador enxerga um grande risco comercial naquele projeto. Então, você tem que mitigar o risco comercial. No setor elétrico, isso conseguiu ser feito através de leilões promovidos pela ANEEL. Você tem leilão de linha de transmissão, você tem leilão de termoelétrica, de hidrelétrica. Esses leilões permitem que o empreendedor consiga um contrato de comprando a energia ou de uso da linha de transmissão, seja o que for, seja tomando aquele bem ou serviço no longo prazo, assegurando um fluxo de caixa que facilita o financiamento daquele empreendimento. Isso no gás natural não existe. Tá? Então, essa é uma das grandes questões que hoje está presente na indústria do gás natural. Como financiar novos empreendimentos sem a Petrobras. Tá? Inclusive, essa é uma das questões que permeia as discussões que estão hoje sendo travadas no Congresso a respeito do PL 6407, que se propõe ser a nova lei do gás natural. A gente vai poder falar sobre isso bastante hoje, mas uma das discussões é tentar, uma das ideias que estão sendo defendidas no Congresso é das termoelétricas estruturantes, né? Que seriam termoelétricas que teriam uma localização, por exemplo, no centro-oeste, e ela seria ligada a um gasoduto de transporte, que poderia ser ligado a uma unidade de processamento e, eventualmente, um gasoduto de escoamento da produção, um gasoduto submarino. E toda essa infraestrutura estaria pendurada naquela termoelétrica. Então, você teria um leilão, né? Então, você teria um contrato de compra de energia de longo prazo, num regime, digamos assim, num leilão, uma arquitetura diferente daquela que a gente vê hoje, né? E esse contrato de compra da energia da termoelétrica ele geraria o fluxo de caixa necessário para amortizar o investimento em toda essa infraestrutura. Agora, essa ideia, que eu não acho de todo errada, ela não quer me parecer, algo para ser transformado em obrigação legal. Entendeu? Ela é uma ideia que a gente pode discutir, podem existir situações em que ela faz sentido, mas não tem menor cabimento isso virar uma norma legal. Então, em que pese a ideia, a estratégia ser algo que eu acho que merece ser discutido sem preconceito, eu acho que não é assunto para a gente tentar colocar no PL 6407. Tá? Mas essa é uma questão muito importante para o futuro da indústria do gás natural no Brasil. E a terceira questão que eu também coloco aqui para provocar as discussões é como a gente faz para migrar de um mercado em que você tem ainda o monopólio de fato da Petrobras, no mercado de comercialização de gás, né, da molécula, em que você tem o monopólio de fato da Petrobras, para um mercado competitivo com múltiplos agentes. Tá? Isso também é um desafio gigantesco. E aí existem várias ideias. O CAD adotou uma série de medidas no sentido de restringir a participação da Petrobras no mercado. Essas medidas eu vejo que estão gerando uma ansiedade muito grande no mercado. Paradoxalmente, tem muito produtor de gás que sempre reclamou do preço pago pela Petrobras, que agora está em pânico com a ideia de que vai ter que acessar o mercado, vai ter que ter um esforço para vender a sua molécula. Quer dizer, então, essa transição desse monopólio de fato da Petrobras para o mercado competitivo, em que você tem múltiplos agentes oferecendo gás para o mercado, isso é algo extremamente complexo. E, nesse sentido, vem uma das medidas mais importantes do PL 6407, que é a desverticalização, que é um dos assuntos que a Renata pode explorar bastante. Então, mas ainda focando um pouco na questão de como desenvolver um mercado competitivo, mais uma vez a gente vê como o Brasil é um país especialmente complicado. Que aqui, como eu já mencionei, a Constituição acabou dividindo a competência para legislar sobre o gás natural entre a União e os Estados. Então,
Então, nós estamos vendo hoje, no PL 6407, uma série de medidas no sentido de favorecer o desenvolvimento da competição, como, por exemplo, medidas de desverticalização da indústria do gás natural. A gente vai poder falar mais sobre isso adiante. Mas, nos estados, nós não estamos vendo a mesma coisa. Tá? E eu fico especialmente preocupado quando eu vejo o que está acontecendo no estado de São Paulo. Né? Porque no estado de São Paulo, que é o maior mercado de gás do Brasil, disparado, o grupo econômico que detém a principal distribuidora está criando uma empresa de comercialização de gás, com o direito de comercializar gás no mesmo mercado da distribuidora. Até que ponto o monopólio que esse grupo econômico tem na distribuidora, na distribuição de gás, pode favorecer ele como comercializador de gás naquele mercado? Até que ponto a gente vai conseguir impedir que isso aconteça? Ou será que daqui a um tempo nós vamos ver que esse grupo econômico vai ser amanhã o que a Petrobras é hoje? Se a gente vai trocar o monopólio da Petrobras para um monopólio privado, mas a gente não vai conseguir desenvolver um mercado verdadeiramente competitivo. Então, esses 3 pontos, quer dizer, essa questão da universalização do gás, esse discurso da universalização do gás, essa questão de como criar âncoras para ajudar a financiar a expansão da infraestrutura de gás natural, e que medidas a gente deve adotar para migrar dessa situação de monopólio de fato para um mercado verdadeiramente competitivo. Eu considero esses temas mais essenciais hoje da indústria do gás natural no Brasil. Tá? Então, para não me alongar mais, eu queria aqui começar a passar para as debatedoras. A ordem que nós combinamos foi primeiro a Denise, da TBG, depois a Renata, do Ministério de Minas e Energia, a Regina, da Greve, do Estado de Sergipe, e a Camila. Tá? Para já contextualizar um pouco o que vocês podem esperar dos debates, a Denise vai explicar um pouco como é que a TPG está atuando no momento atual. Quer dizer, o que ela está enxergando do PL 6407? Como é que uma transportadora enxerga as medidas que o PL 6407 deve introduzir na legislação brasileira aplicável ao gás natural? E também o que a TPG, que é, digamos assim, a pioneira nessa transição de mercado, especialmente na introdução do sistema de transporte de entrada e saída, como é que ela está agindo? Que ações ela vem adotando e discutindo? Acho que é interessante a gente escutar um pouco esse depoimento da Denise. Em seguida, eu vou passar para a Renata. E eu queria que a Renata, a ideia que a gente combinou com a Renata era explorar um pouco a questão da desverticalização. Quer dizer, qual a importância da desverticalização? Talvez até explicar um pouco o que é a desverticalização, porque eu confesso que a primeira vez que eu escutei essa palavra, eu não entendia ela na sua plenitude, então acho que vale a pena a gente explicar um pouco, para quem ainda não tem tanta familiaridade com as discussões sobre gás natural, o que significa desverticalização na indústria do gás natural e por que tanto se fala nisso. Né? E eu também vou pedir a Renata para falar um pouco sobre um caso, que é o caso do projeto Gemini, que é uma ação judicial, é um litígio que existe no Brasil, que tem de um lado a Comgás e de outro lado a TPG, a Petrobras e a White Martins, e que se refere a fornecimento de gás para uma planta de liquefação. Até que ponto uma planta de liquefação deveria ser obrigada a comprar gás da distribuidora local? Adianto que não existe nada igual no resto do mundo. Aliás, eu adianto que no resto do mundo sequer se pensa em discutir isso. Quando eu falo que isso é uma discussão no Brasil, as pessoas ficam horrorizadas. A Renata vai falar um pouco sobre esse caso que está no Supremo. Também vou poder fazer alguns comentários a respeito. Depois a gente passa para a Regina. A Regina é da Greve, a gente já falou. O Estado de Sergipe, no meu modo de ver, ele vem liderando uma revolução na regulação do serviço local de gás canalizado, ou seja, na regulação da distribuição de gás canalizado. Talvez eu for o Estado mais arrojado, e eu queria escutar um pouco a experiência dela nesse sentido. E quais são os outros planos que eles estão discutindo lá? Acho que seria interessante escutar um pouco sobre isso. E aí eu vou passar para a Camila, que ela é o fruto
dessa revolução que a Regina vem promovendo lá na greve. A Camila da Celce, que é um dos maiores empreendimentos industriais hoje no Brasil, é um enorme terminal de GNL que está sendo desenvolvido de forma interligada com uma usina termoelétrica. Não quero adiantar muitos detalhes sobre esse assunto, mas ele é um projeto pioneiro, algo emblemático, mas também tem suas dores do parto. Também está enfrentando uma ação judicial que também vai ser um grande leading case para definir interpretações sobre a legislação brasileira. Quer dizer, aqui hoje, a ideia é a gente tratar de dois casos, dois litígios, que vão ser julgados para as mais altas instâncias e vão ser fundamentais para definir o futuro da indústria do gás natural do Brasil, que é o caso Gemini, que é fornecimento de gás para plantas de liquefação, e o caso da termoelétrica da Celce, que está conectada a um terminal de GNL sem a obrigação de contratar os serviços da distribuidora de gás. Então, são dois casos que eu considero leading cases da indústria do gás natural. Então, dito isso, eu passo a palavra para Denise, da TPG. Denise, muito obrigado. A palavra com você. Boa tarde a todos. Agradeço aí o convite da Blue Ocean para participar desse debate aqui com pessoas aí tão relevantes, tão importantes no nosso mercado de gás. Eu queria iniciar aqui a minha participação falando um pouquinho aí sobre o TL 6.407 de 2013, conhecido aí como o Zé Roberto já mencionou, como a nova lei do gás. Esse TL ele vem estabelecer aí bases para o desenvolvimento de um mercado de gás bem mais competitivo e, consequentemente, com uma maior liquidez. O TL, se aprovado em sua integralidade agora pelo Senado Federal, ele tem aí o condão de promover uma profunda transformação do mercado brasileiro, com amplos benefícios para toda a cadeia, sendo capaz de impulsionar, de fato, o desenvolvimento do setor, aumentando aí os investimentos em infraestrutura. No meu entendimento, a aprovação desse TL traz também, né, facilita a entrada de novos agentes no mercado, para terem, de fato, uma participação ativa e efetiva na oferta, no transporte, na comercialização do gás no país, propiciando aí a formação de um mercado bem mais dinâmico, né? Como todos sabem, atualmente o gás representa apenas 13% aí da nossa matriz energética, número esse que vem sendo mantido há muitos anos em virtude de inúmeros fatores. Com a aprovação do projeto de lei, espera-se, né, que com regras e mecanismos aí pré-definidos, que poderão trazer uma segurança jurídica maior para os agentes do mercado, aconteçam de fato aí os investimentos que são tão necessários para o setor, impulsionando aí a decolagem desse mercado e fazendo com que de fato a gente atinja aí um mercado competitivo, que é o que todos nós queremos. Do ponto de vista das transportadoras, né, o que eu vou destacar aqui alguns pontos que eu considero de maior relevância dentro desse projeto de lei. O primeiro deles vai ser melhor explorado um pouco mais à frente, por uma das nossas debatedoras, que já foi também bastante mencionada aí pelo Faverê, que é a questão da independência dos transportadores, né? O TL, no seu artigo 5º, ele estabelece uma vedação à existência de relação societária direta ou indireta, seja na forma de controle ou coligação, entre empresas que exerçam atividade de exploração, produção, carregamento, comercialização de gás natural. É uma regra básica, também conhecida como unbundling, né? O famoso unbundling, que foi comumente utilizado nos países da Europa, nos seus processos de abertura dos seus respectivos mercados. E o que se pode falar com relação a isso é que esse movimento ele já vem, de alguma forma, acontecendo no mercado brasileiro, em razão aí das determinações do CAD com relação à venda das participações do agente dominante da Petrobras, né, em suas transportadoras. Hoje, como todos sabem, a Petrobras vendeu a totalidade das suas participações societárias, tanto na ENTS quanto na TAG,
e a Trocna agora será TDG, né? Provavelmente até o final do ano que vem, a Petrobras ofertará aí ao mercado suas ações na TDG. Então, o TL, ele consolida essa obrigatoriedade de observância da independência e autonomia dos transportadores, estabelecendo, né, prazos de adequação e até mesmo regras para a escolha, por exemplo, dos administradores dessas sociedades, evitando aí, coibindo quaisquer práticas que possam, de alguma forma, comprometer esses dois princípios. Indo um pouco mais adiante, outro ponto que eu considero de extrema relevância dentro desse projeto de lei é a consolidação aí do regime de contratação de entrada e saída, do qual, como já mencionado, a TDG foi aí pioneira na implantação, né? Os nossos contratos assinados no final do ano passado, decorrentes do processo de chamada pública 01, já são nessa nova modalidade, nesse regime de contratação de entrada e saída, que é um regime que já tinha previsão aí no decreto 9.616 de 18, mas que, de fato, não era ainda utilizado no mercado brasileiro. Essa modalidade de contratação, ela confere uma maior flexibilidade do uso da infraestrutura de transporte para o mercado, possibilitando o uso do serviço para um número maior de agentes e trazendo aí uma maior liquidez para o mercado. Outro ponto bastante interessante e relevante que se observa no PL é a alteração do regime de outorga para construção, ampliação, alteração e manutenção das infraestruturas de transporte. A lei do gás, a lei 11.909 de 2009, ela previa um regime de concessão, que era um regime que, apesar de juridicamente ser mais robusto, né, é extremamente burocrático, lento, e acabou por, de fato, inviabilizando aí a concessão de qualquer novo empreendimento ao longo aí dos seus 10 anos de existência da lei do gás. Agora, com o advento aí do TL, o regime passará a ser o regime de autorização e, a despeito de ser, obviamente, juridicamente menos robusto, por ser um ato discricionário, precário, unilateral do poder concedente, ele traz uma celeridade ao processo que vai fazer com que o mercado possa, de fato, caminhar no ritmo necessário para que se chegue aí aos investimentos que são tão necessários para o desenvolvimento do mercado brasileiro, né? Então, é importante também mencionar que, a despeito de ser um regime juridicamente menos robusto, a autorização, né, em face do regime de concessão, o TL estabelece no seu artigo 10, de forma taxativa, quais são as hipóteses em que o agente concedente poderia revogar essa autorização. Então, nós temos lá elencadas as hipóteses, que são falência, pedido do próprio transportador, desativação das plantas ou das unidades, né, do transportador, a inobservância da independência do transportador ou se de fato houver alguma infração considerada de natureza gravíssima. São somente essas as hipóteses nas quais essa autorização poderia ser revogada. Então, traz uma segurança jurídica, sim, para aqueles que pretendem realizar investimentos, e o TL ainda estabelece que, obviamente, tem que ser observado aí o devido processo legal, com direito a contraditório, direito constitucional assegurado aí a todos. O quarto item que eu queria explorar aqui um pouco é a questão do livre acesso às infraestruturas essenciais, que agora, no projeto de lei, vem de forma clara, né, ser colocado como um dos itens a serem observados. De forma diversa da Lei do Gás, da 11.909, o TL assegura o acesso negociado e não discriminatório de terceiros interessados no uso das infraestruturas essenciais de movimentação do gás natural, estando aí, entre elas, né, gasodutos de escoamento, terminais de GNL, estocagem subterrânea, com a ressalva, obviamente, do direito de preferência do proprietário daquela instalação para o uso da própria instalação. Mas é mais um avanço também considerável
nessa questão aí de abertura do mercado. O penúltimo ponto que eu queria trazer aqui para todos é a questão da inclusão no TL, da necessidade de regras de harmonização do sistema de gás natural, os tão conhecidos, né, Network Codes, já largamente utilizados no mercado europeu. Para quem não está familiarizado aí com o termo, né, os Network Codes, eles são um conjunto de regras que tem como objetivo promover a operação de forma uniforme, harmônica, segura, eficiente e não discriminatória. Então, é mais um elemento que vem aí trazer ao mercado uma segurança jurídica maior, evitando uma série de conflitos ou interpretações diversas com relações a diversos aspectos da operação, dentre eles, por exemplo, regras de balanceamento, descongestionamento, repasse de receitas, compartilhamento de informações entre os transportadores. Então, mais um elemento bastante importante que foi introduzido aí através desse projeto de lei. E, por fim, mas não menos importante, eu queria destacar aqui também um item que já foi mencionado aí também pelo nosso moderador, que é a questão da definição da classificação dos gasodutos, né? Hoje temos aí diversos conflitos e processos judiciais nos quais já se discute essa questão. Um deles é exatamente o projeto Gemini, né? O caso Gemini que o Faveri comentou. E o TL vem aí de forma inovadora, né? Estabelecendo uma separação da classificação dos gasodutos em 3 categorias: gasodutos de escoamento, gasodutos de transporte e gasodutos de transferência. Se, de fato, o texto for aprovado na forma que ele está proposto, para que um gasoduto seja classificado, de fato, como gasoduto de transporte, bastaria que fosse atendido um dos 6 pré-requisitos estabelecidos lá no artigo 7 do PL, dentre os quais eu destaco um bastante relevante, bastante conhecido já no mercado, nos mercados envolvidos, que é a questão do diâmetro e pressão dos dutos, né? Então, essas definições trazidas agora pelo TR, elas têm o condão aí de, pelo menos, mitigar, né, eventuais conflitos de interpretação sobre esse tema, conferindo aí, de fato, uma segurança jurídica maior para o aporte de investimentos para o setor. Então, sem me alongar muito mais, assim, em resumo, né, os pontos de destaque do TR que eu gostaria de trazer aqui para todos, né, são basicamente esses, que são o estabelecimento da obrigatoriedade de regras para o unbundling, a independência dos transportadores, a consolidação do regime de contratação de entrada e saída, a alteração do regime de outorga de concessão para autorização, o livre acesso às infraestruturas essenciais, ressalvado o direito de preferência do proprietário no uso dessas instalações, e também as regras de harmonização do sistema de gás natural, os Network Codes, e, por último, essa classificação dos gasodutos. Assim, então, como o tempo aqui é um pouco curto, né, sem a pretensão de esgotar o tema, eu queria enfatizar aqui, mais uma vez, que a aprovação desse TL pela Câmara foi uma vitória para o setor, não tenho dúvidas disso, e a gente espera aí que agora isso tramite de uma forma rápida também dentro do Senado e que ele seja aprovado na forma que está proposto, sem emendas, sem alterações, para que a gente possa aí, de fato, ter o que a gente espera, que é a decolagem do mercado de gás natural, a consolidação aí desse mercado tão importante aí para o desenvolvimento da nossa matriz energética. Bom, obrigado, Denise. Denise, você quer comentar um pouco? Uma curiosidade que eu tenho como é que a TBG está se colocando nesse momento atual, entendeu? Quer dizer, a TBG ela era até ontem uma empresa de cliente único, né? Durante 20 anos já teve um cliente, que é a Petrobras. Mal precisava ter uma área comercial. Só que agora mudou. Quer dizer, agora a Petrobras ainda é o único cliente, mas a tendência é a Petrobras diminuir a contratação de capacidade. Como é que a TBG vem desenvolvendo essa área comercial? Quer dizer, como é que ela está
Que ideias novas estão sendo criadas para ajudar a vender serviços de transporte? Você podia falar um pouco sobre isso? Claro. Brevemente, porque já estamos com... Sim, sim, claro. Vamos lá. Então, a TDG, como o Zé Roberto acabou de falar, ela tem um papel aí realmente de vanguarda no mercado de gás natural, né? A empresa, para quem não conhece, ela está em operação desde 1999, ela é pioneira no transporte de gás natural em grandes volumes no Brasil, ela é proprietária do gasoduto do Olívia Brasil do lado brasileiro, com uma extensão de 2.593 quilômetros, e ela passa aí por 5 estados do Brasil, Mato Grosso do Sul, São Paulo e os 3 estados do Sul. Até muito recentemente, nós tínhamos aí como único exclusivo cliente a Petrobras, né, com 3 grandes contratos aí de transporte, né, de capacidade. E no ano de 2019, no final do ano de 2019, nós então concluímos, né, a nossa primeira chamada pública para a oferta de capacidade, tendo em vista o encerramento de um dos nossos contratos, do TCQ, e em razão disso foi disponibilizado aí o mercado, os 18 milhões de metros cúbicos, tendo sido um processo autorizado pela ANP e conduzido indiretamente pela TDG. Foi um processo aí de 3 longos anos de preparação, onde tivemos que estudar bastante toda a nova estruturação dos contratos para um modelo de entrada e saída. Nós tínhamos contratos cuja a tarifa era postal, agora estamos numa modalidade de contratação de entrada e saída, então houve aí um trabalho das equipes comerciais, técnicas, jurídicas, muito forte para que a gente pudesse desenvolver aí não só os mecanismos dessa nova forma de operação, como também editais, contratos e etc., para viabilizar a contratação já nesse novo formato. A chamada pública ela teve início em meados do ano passado, algumas intercorrências aí ao longo do processo, né, conhecidas provavelmente por todos, sendo que na fase não vinculante dessa chamada pública foi bastante interessante que nós podemos ver que o mercado de fato, né, vários agentes do mercado tiveram interesse, se cadastraram, fizeram habilitação, ou seja, ficou bem claro para a TDG que há interesse do mercado em contratação de frete, de transporte de gás, né? Mas, infelizmente, quando chegamos lá na fase da proposta vinculante, mais uma vez tivemos aí a Petrobras e um outro cliente com um volume bastante baixo, né? Mas que, de qualquer forma, já é um avanço, né? Temos agora, hoje, 2 clientes contratados e a Petrobras, de fato, contratando aí quase que a integralidade dessa capacidade. Essa contratação por parte da Petrobras surtiu aí, causou alguns desconfortos no CAD, principalmente, né? E em razão dos compromissos já assumidos por ela perante ao CAD, ela foi feito um acordo, né? Na verdade, um termo de compromisso entre Petrobras e a ANP, no qual o TDG atuou como interveniente, através do qual a Petrobras concordou em renunciar a parte daquele volume contratado, né, de forma aí a propiciar que outros agentes do mercado pudessem contratar o transporte. Então, após essa chamada pública 01 que nós concluímos aí no final do ano passado, nós promovemos aí uma chamada pública que foi chamada pública 1R, que seria justamente através da qual essa capacidade que foi renunciada aí pela Petrobras foi oferecida novamente aí ao mercado. Tivemos novamente interessados, ficamos aí esperançosos de que de fato conseguíssemos mais clientes, né, para a abertura desse mercado, mas mais uma vez na fase vinculante não houve apresentação de propostas por diversos fatores, em especial aí a questão da falta da própria molécula, né? Em paralelo, logo após o término dessa chamada pública 01, a TDG foi ao mercado, conversou,
fez vários workshops, conversas com diversos agentes, com o intuito de trazer, né, de pegar o sentimento dos agentes do mercado com relação o porquê da não participação efetiva ou da não contratação efetiva da capacidade de transporte. Então, o resultado dessas conversas com o mercado foi, de fato, uma necessidade, chegamos à conclusão que havia uma necessidade de revisão de alguns itens, né, de algumas cláusulas contratuais, de algumas diretrizes que haviam sido colocadas nessa chamada pública inicial, de forma aí a viabilizar ou atenuar determinados itens que eram colocados nos nossos contratos que acabavam por inviabilizar ou impedir a participação de agentes interessados. Então, fizemos aí uma revisão das nossas minutas contratuais, olhamos internamente o que poderia ser, de fato, atenuado, sem que trouxesse nenhum tipo de prejuízo ou de situação importante, crítica para a companhia, e propomos aí uma nova minuta, já com cláusulas de penalidades um pouco mais brandas, com garantias também em outro formato, e até mesmo com questões de natureza operacional revistas. Tá? Esse novo contrato ele já vai ser oferecido agora na chamada pública 02, e foi, inclusive, aprovada pela ANT agora recentemente, no dia 24 de setembro, e teve início hoje. Né? Então, vamos agora para a venda dessa capacidade de transporte para os próximos 5 anos, já com um contrato mais aderente às expectativas aí do mercado. Além disso, a TDG vem trabalhando de forma bastante forte em duas outras grandes frentes, né? A primeira delas seria a chamada pública incremental, que tem como objetivo propiciar aí ao mercado a possibilidade de colher do mercado, né, impressões e intenções de projetos, né, de novos projetos de ampliação de pontos de entrada e saída, de aumento de capacidade. E esse processo esse processo chamado público incremental, ele envolve basicamente 5 etapas importantes, né? A primeira delas que já foi realizada, que é uma avaliação da demanda através do preenchimento pelos interessados de formulários de maneira não vinculante. Após, a TDG faz uma avaliação interna desses projetos através de estudos de viabilidade técnica e econômica. Depois disso tudo, da fase que nós não estamos ainda, né, há uma aprovação pela ANP, realização de uma consulta pública e depois, de fato, a realização da chamada pública e, por fim, a implementação desses ativos. Tá? Então, a TDG vem trabalhando também aí na busca de novas oportunidades para o gasoduto e para o transporte, né? E, por fim, a TDG também tem trabalhado com produtos agora totalmente inéditos no mercado brasileiro, que são os produtos chamados produtos de curto prazo ou produtos de prateleira, né? Esses produtos, eles são produtos, obviamente, serviços de capacidade de transporte que estão sendo oferecidos em 3 modalidades, diária, mensal e trimestral, e eles podem ser contratados através de uma plataforma de oferta de capacidade que foi desenvolvida pela TDG, olhando aí, tendo como base, né, diversas plataformas já existentes aí no mercado europeu e que tem como objetivo propiciar que os agentes interessados possam fazer a contratação desse frete integralmente de maneira digital, através até de smartphones, fazendo aí com que a gente ganhe no mercado, né, uma maior liquidez, uma maior dinâmica na venda desses serviços, né? Então, esses chamados produtos de prateleira, eles têm como objetivo capturar aí novos consumidores, né, ajudando a catalisar realmente a retomada do crescimento do mercado no atual cenário. E, para tal, a gente tem
Esse portal de oferta de capacidade, que a gente chama de POC, eu incentivo a todos aí a dar uma olhada lá no nosso LinkedIn da TDG, onde tem lá todas as explicações relativas a esse portal de capacidade, que realmente é algo completamente inédito, é como se fosse aí em 5 cliques você consegue contratar capacidade. Bacana isso. Denise, eu agradeço aí, eu vou ter que dar uma cortada aqui. Desculpas que eu acabei me empolgando aqui um pouco. Você empolgou aí, coitada da Renata. Vou delongas. Tem muita coisa de conversar sobre isso, mas se eu começar a falar agora, a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Eu, por exemplo, tenho escutado muita crítica sobre a necessidade de fazer chamada pública, que talvez a gente precise de um período de transição no Brasil sem chamada pública, entendeu? Porque as chamadas públicas estão gerando curto-circuito com os momentos em que os consumidores livres podem migrar do mercado cativo para o mercado livre. Isso é uma encrenca. Então, tem muita coisa. Eu sou um crítico da classificação de gasodutos. Acho que não tinha que ter isso na lei, mas não vou falar sobre isso agora. Vou só registrar que esse é um ponto que eu sou muito crítico. Mas aí, para a gente não perder o fio da meada, passando ainda sobre o PL 6407, doutora Renata, agora é com a senhora. O seu microfone está desligado. E vamos começar a desverticalização e dali a gente avança para o Gemini, porque tem pessoas já aqui provocando com questões a respeito do Gemini, que eu queria também fazer algumas à parte. Vamos lá. Boa tarde para vocês, obrigada aí pela oportunidade, Blue Ocean, e parabéns aí pelas minhas colegas de painel, que são excelentes profissionais, sempre tenho muito orgulho de ouvir as mulheres falando e mostrando competência aí como tem muitas, e o Faverê que vem conduzindo muito bem aí o evento. Eu vou tentar ser bem objetiva, até para a gente tem ainda mais 2 painelistas, né? A questão do unbundling, na verdade, foi uma questão que surgiu mundialmente da desverticalização na década de 90, porque a maioria dos sistemas de infraestruturas, eles tinham sido pensados como uma linha só, né? Então, a mesma empresa, ela tinha desde a exploração de petróleo até, muitas vezes até o consumo em termoelétricas. E, por exemplo, setor elétrico a mesma coisa, ele tinha Eletrobras em toda a cadeia. E lá na década de 90 se percebeu que algumas dessas etapas que existiam, ela poderia haver concorrência entre elas. Apesar de existir um monopólio natural, por exemplo, na fase de transporte e na fase de distribuição, pelo preço, que o custo de você fazer um outro gasoduto ali eleva o preço ainda mais para o consumidor, ao invés de baixar pela competição, de você encontrar um equilíbrio de mercado, viram que algumas etapas, como por exemplo, exploração e produção, o midstream, podem ter efetivamente alguma concorrência. Só que a gente tinha um monopólio legal e um monopólio de fato, né? Com a quebra do monopólio legal, não foi suficiente para abrir o mercado, porque você tendo um agente que é dominante numa etapa da carreira, da cadeia, é muito difícil para que outro entre e seja competitivo, porque ele tem todas as informações, ele tem toda a infraestrutura e toda a capacidade de fazer um preço menor e não ter efetivamente concorrência. E quem tentar entrar acaba quebrando, né? Então, a ideia, quando você fala em unbundling, e isso aconteceu no setor elétrico no Brasil ainda nos anos 90, mas o setor de gás acabou atrasando, a gente está chegando nisso até agora, é que é o seguinte, quem tem um monopólio natural nas fases em que não tem como ter competição, ele não pode ser dono também, né, ser proprietário de outras etapas na cadeia, porque daí ele vai ter uma dominância do mercado que vai impedir a concorrência. E, de novo, o nosso objetivo aqui é a abertura de mercado. Todo mundo quer muitos players, todo mundo quer que tenha bastante gente vindo, porque quanto mais competição você tem onde dá para ter competição, menor o preço final do insumo, né? Então, essa é toda a história do unbundling. O PL, ele traz a questão das transportadoras já no seu artigo 5º, mas até respondendo a provocação do Faverê no começo, existe uma discussão muito grande, respondendo também a provocação que já surgiu aqui nas perguntas, né, sobre o artigo 25, parágrafo 2º, existe uma discussão muito grande sobre a competência regulatória da União e a competência regulatória dos estados, né? Existe algo que não é muito eficiente na nossa legislação, na nossa Constituição, que para quem conhece esses termos de regulação seria enquadrado até como uma falha de governo, você ter
uma dualidade de competências numa mesma cadeia. A gente está falando de uma indústria de rede, né, que uma etapa depende da outra, você depende da infraestrutura. Se você não tiver uma harmonização, uma uniformidade nessa regulação, você pode ter problemas como a gente tem aí de não ter efetivamente um mercado. Mas a realidade é essa, a Constituição, o que ela fala? Que compete aos estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado. Né? Eu estou reforçando canalizado aqui porque a gente vai entrar na questão do Gemini depois. E, enfim, é uma competência administrativa, eu até tenho uma posição mais radical juridicamente que o resto, porque quando você fala em competência legislativa, que é a competência para legislar, a competência sobre o setor de energia exclusiva da União, gás natural faz parte da competência exclusiva da União, né? Faz parte de energia, mas enfim, vou tirar essa discussão que eu sei que eu ainda sou mais extremista, mas o fato é que existe uma discussão. Os estados defendem que tratar disso é uma competência estadual e a União defende que é federal. Então, se você for entrar agora no unbundling, na distribuição no PL, ou o PL vai travar, ou vai acabar numa ADI, um outro leading case que a gente vai estar discutindo daqui a 10 anos, enquanto for julgar. Então, qual que foi a intenção do artigo, então, do artigo 30 que está lá e que fala seria uma desverticalização funcional, né? Como a gente não pode proibir, no caso das distribuidoras, a gente está dizendo, nos setores onde não há dúvida de que a competência para legislar é da União, que a gente traga alguma limitação ali. Então, a gente está trazendo uma limitação para que o tomador de decisão numa comercializadora, por exemplo, não tenha direito a ter acesso a dados sigilosos que podem causar uma vantagem para ela na hora de fazer a comercialização. Esse foi o objetivo ali do artigo 30, né? Aí preservando, então, a matéria onde não há discussão da competência, né? Foi o que se buscou. A gente está tratando de comercialização, está tratando de midstream, exploração e produção, e não está vedando nada às distribuidoras, né? Então, essa é a grande questão. Mas, assim, do ponto de vista de todos os estudos que foram feitos no Gás para Crescer, no novo mercado de gás, se verificou a grande importância de você incentivar a competição e a desverticalização é uma grande etapa disso. Posso só fazer uma parte aqui para não perder o fio da meada? Eu entendo que o PL não poderia tratar da distribuição de gás, que isso iria assim, abrir a caixa de Pandora e nada mais ia conseguir ser discutido, porque gera um impasse político gigantesco. Entretanto, eu acho que a União ela detém de forma inquestionável a competência para tratar da comercialização de gás. E para você ser comercializador de gás, você tem que ter uma autorização da ANP, registro junto à ANP. Então, se assim eu acho que poderiam existir restrições para o comercializador de gás. Então, por exemplo, eu poderia proibir o comercializador de gás de comercializar gás no mercado livre de uma distribuidora que é vinculado ao comercializador. Entendeu? Eu acho que isso é uma coisa que eu entendo que seria plenamente possível do ponto de vista jurídico. Tá? Eu não estou aqui menosprezando ou minimizando as dificuldades de ordem política. Tá? Eu também queria até fazer uma outra observação, que é a seguinte. Esse grupo econômico que eu me referi, que eu não quero citar o nome aqui, por uma questão até de respeito, eu considero, talvez hoje, o grupo econômico que eu tenho mais admiração por todo o investimento que ele tem feito no Brasil, etc, etc. Ele provavelmente liderado, talvez, hoje o maior empresário desse país. Agora, com todo o respeito e admiração que eu tenho por eles, acho que o que está acontecendo é perigosíssimo para o mercado de gás no Brasil. Perigosíssimo. E não estou vendo da agência estadual, assim, digamos, força suficiente. Eu até noto aqui e ali, digamos, uma certa preocupação também, mas eu não vejo força para encarar essa briga. Eu estou achando que a gente vai acabar tendo essa distorção no mercado e pode ser muito frustrante. Eu digo o seguinte, bom, primeiro eu acho que deixar claro que essa proposta que está lá é uma proposta do Congresso, não é uma proposta do Poder Executivo, tá?
ela foi baseada, com certeza, nos resultados dos relatórios que surgiram, que foram discutidos intensamente com a indústria, mas o modelo perfeito acaba nunca saindo, né? A gente poderia passar ainda anos e anos discutindo qual que é o melhor modelo, sem nunca chegar a um local, a um lugar. Então, chega um momento em que acaba precisando tomar, e esses debates e outras formas são importantes que continuem existindo, para que, eventualmente, numa próxima etapa, a gente aprimore ainda mais essa questão. Só para complementar, porque a gente não resiste, só para explicar por que a comercialização não é um serviço local, porque é que nem o setor elétrico, para quem tem familiaridade, você pode estar localizado no Mato Grosso e comprar o gás natural de um produtor do Rio de Janeiro, ou de um exportador que vai descer na Bahia. Como que você pode chamar esse contrato que é celebrado? Ou você pode comprar direto de alguém que está em outro país. Como que você pode efetivamente dizer que isso é um serviço local? Quando você fala em serviço local, é algo que é delimitado dentro do Estado, e aquilo não é. O que é delimitado dentro do Estado é o serviço de gasodutos, né? Porque efetivamente é a infraestrutura que fica ali internamente por até uma escolha do legislador, mas que é de fato, e aí eu de novo acho uma falha, não existir essa de falar em serviços locais, ao invés de trazer claramente o que não foi uma redação muito feliz, né? Poderia ser melhor, poderia trazer mais clarificação com relação a isso. E passando ao projeto Gemini, para quem não conhece, só resumindo, ou para quem perdeu o começo, existe, né, o Gasbol, e então foi feito um projeto em que foi construída mais uma etapa de gasoduto de transporte até uma planta de liquefação que então levaria para o consumidor final via GNL o gás natural. E o que aconteceu, né? A Agência Reguladora de São Paulo entendeu que aquele trecho que foi construído entre o gasoduto de transporte que já existia e a planta de liquefação seria um gasoduto de distribuição por algum motivo. Veja, ele não tem características de gasoduto de distribuição, porque o volume, o diâmetro dele é muito maior, a pressurização é muito maior, é a pressurização normal de um gasoduto de transporte, e principalmente o serviço de distribuição, ele se destina ao consumidor final. Uma planta de liquefação é um midstream, ela não é o consumidor final, né? Ela vai simplesmente mandar isso para o consumidor final. Seria o mesmo que você querer dizer que um gasoduto de escoamento é distribuição, porque você está mandando para uma unidade de processamento? Não, a unidade de processamento não consome o gás, a unidade de liquefação não consome o gás, eles simplesmente mudam ou dão um tratamento, mudam o estado físico daquele gás natural para então mandar isso para o consumidor final. E aí entra a questão, porque a Constituição, o que poderia ser considerado distribuição aí? A ida da liquefação até o consumidor final. Só que a competência para distribuição que foi para os estados é para serviços de gás canalizado, né? Quando não é canalizado, isso não está dentre as competências estaduais. Então, o que significa? Que é um serviço de livre iniciativa, né? Assim como todos que não estão no monopólio da União do artigo 177 e tudo que não está no artigo 25 e no 177 é livre iniciativa. Então, se não está lá, não é. Então, eu não vejo como, de nenhum dos lados, isso ser encarado como distribuição, porque levar até ao midstream, para mim, é muito claro que não é, e levar para o consumidor final via GNL, que não é canalizado, eu também não vejo como uma competência estadual, mas, efetivamente, a batalha no Supremo não está fácil, eu acho que isso não ficou muito claro, né, nas discussões, esse processo está um vai e vem, a União não tinha, na reclamação que houve, a União sequer tinha tido a oportunidade de apresentar sua contestação, né, então foi uma discussão que acabou sendo superficial, digamos assim, que não deveria entrar no mérito até o ano passado, agora sim a gente teve a fase de produção de prova, mas é realmente um caso perigoso, né? Porque uma interpretação errada aqui pode efetivamente travar muitos investimentos no futuro, né? E é isso que a gente não quer que aconteça. Não, até para te ajudar, Renata, o Gemini, eu participei bastante desse processo, do projeto e do processo,
Dois comentários rápidos. Você vê que nos Estados Unidos, eu não acho uma hipótese igual, não. Eu queria registrar, porque é interessante. Nos Estados Unidos é o único país em que tem uma semelhança com o Brasil de divisão de competências, porque como os Estados Unidos, na verdade, para simplificar aqui um pouco a história, vários países que se juntaram para fazer um país só. Então, os estados têm um nível de autonomia muito grande. Tá? Então, digamos assim, a competência para legislar sobre energia nos Estados Unidos é estadual também. Então, você tem... E aí, quando digamos assim, negócios nacionais, é a União, quando são negócios regionais, é o Estado. É mais ou menos assim que funciona a divisão de competências nos Estados Unidos. E tem um leading case, que eu posso depois pegar e compartilhar, que foi muito interessante, que houve uma época em que havia gasodutos interestaduais. E era uma época em que não havia um bundling, ou seja, quem era proprietário do gasoduto também poderia ser proprietário da molécula e comercializar a molécula. Né? Então, você fazia as duas coisas. Você movimentava a molécula e comercializava a molécula. E aí surgiu uma discussão sobre quem é que legisla sobre a compra e venda da molécula feita por um gasoduto interestadual. Se aquela linha tem um ponto de saída de um gasoduto interestadual vendendo para uma fábrica dentro de um estado. Aquela transação ali seria um negócio regional ou seria um negócio nacional? Tá? E essa questão acabou parando na Suprema Corte Americana, que decidiu que é um negócio nacional. Quem regula é a FERC, que é a Agência Reguladora Federal. Então, essa é uma informação que eu acho importante para a gente usar. O outro ponto que eu costumo dizer é o seguinte, o artigo 25, parágrafo 2º é pessimamente redigido, concordo totalmente com o que você acabou de falar. Não obstante, o negócio que ele tenta reproduzir já existia no Brasil quando a Constituição foi promulgada. Quer dizer, não é razoável supor que quando alguém criou aquele dispositivo, estivesse inventando uma nova modalidade de negócio, uma nova atividade. Eles queriam retratar um negócio que já existia. Qual era o negócio que já existia? Distribuição de gás canalizado. A SEG já existia, a Comgás já existia, existia até no Rio Grande do Sul distribuição de gás canalizado. E o que era distribuição de gás canalizado? Movimentar gás por duto para o consumidor final. Esse era o negócio que essas empresas faziam. E, no meu modo de ver, é esse o negócio que a Constituição Federal deu para os estados. Movimentar gás por duto para consumidor final. Tão simples quanto isso. Acontece que, de lá para cá, os estados quiseram, digamos, alargar essa competência e criaram Frankenstein. Tá? Com todo respeito aí aos representantes do Estado, que eu me incluo. Tá? Mas é um pouco isso que está acontecendo. Mas o Gemini é muito preocupante, porque a prevalecer a tese da Comgás, até a entrega de gás para processamento teria que pagar. A entrega do gás para uma planta de processamento teria que ser contratada junto aos distribuidores. Vai gerar um custo na cadeia, sem agregar nenhum valor, que vai afetar a competitividade do gás natural como energético e vai afetar a competitividade da indústria brasileira como um todo. Entendeu? Mas, para não me alongar mais, eu passo para a Regina, que, no meu modo de ver, ela é a minha grande esperança, porque ela é um exemplo de, dado que, a nível federal, nós temos dificuldade de tentar tratar a questão da distribuição de gás, isso gera um imbróglio político insuperável, né? Então, a nossa última esperança é os estados entenderem que a regulação estadual tem que ser bem feita, senão nós vamos matar a galinha dos ovos de ouro. E o estado de Sergipe, ele é um líder, ele foi um estado progressista, ele foi quem mais avançou nessa direção. Então, para não me esticar mais, doutora Regina, com a palavra. Olha que situação! Seja tímida, doutora Regina. Seja tímida. Ai, Deus. Bom, agradeço também o convite, né? Vou começar pelos agradecimentos, talvez vai ficando mais fácil, certo? Agradeço também pelo convite, fiquei orgulhosa de ser convidada, porque eu falei isso hoje e quero que fique claro que em 2018 eu estava lá no Fórum de Óleo e Gás no Rio de Janeiro, assistindo todos vocês. E hoje poder estar aqui participando, isso para mim é motivo de orgulho e sabendo que o nosso trabalho agregou valor de tal forma que a gente chegou num momento muito importante. Isso me deixa muito feliz.
E mais ainda por ser uma banca de mulheres, né? Com a licença poética, claro, do Paulo e do Paverê, mas é uma... Menos eu, ainda bem. Exato. É uma banca de mulheres e isso deixa a gente também muito orgulhosa, porque são poucas, mas é bom saber que somos importantes, né? E isso dá a gente uma coragem maior para lutar. Com relação a essa questão da comercialização, eu acho que é um ponto que os estados reconhecem isso e que é um ponto muito polêmico até para a gente que vem observando essa nova lei do gás e defendendo, obviamente, a competência do Estado, né, dos estados, e defendendo a importância do que é essa abertura de mercado, essa nova lei do gás para questões de investimentos em nossos estados produtores, e que são tão importantes para a cadeia do gás natural. Então, é um ponto que eu gostaria de deixar claro que acho que é um ponto que precisa, sim, ser discutido, não, obviamente, contrariando as opiniões, mas precisa ser discutido porque a gente, da mesma forma como o Faverê bem citou, que Sergipe vem despontando, então a gente consegue entender, a gente tem sensibilidade de entender e também a gente quer participar dessa questão, dessa discussão com relação à lei do gás. Como a lei do gás teve o relator na Câmara, era de Sergipe, então isso acho que é importante, é fundamental para que o Estado estabeleça e se consolide com a questão da competência do que é o que não é, certo? Segundo, foi uma pergunta muito pertinente que o Faverê fez, que quais novidades podemos esperar, né? Quais novidades a gente pode esperar de Sergipe? A gente está inclinado, desde o ano passado, quando a gente passou por audiência pública, para tratar, na verdade, não desde o ano passado, desde 2018, quando a gente começou a discutir o projeto Celsi, que foi um dos pontos, como vocês sabem, bem interessantes, e que foi, de fato, um marco para a regulação no país, e é tanto que a gente vem observando todos os eventos e em todas as esferas, e fala-se disso, uns a favor, outros contra, mas que se fala disso e a gente se sente também bem contemplado nesse sentido. E aí, o que importou para a gente, para a regulação, era justamente isso, modernizar o arcabouço regulatório, entender no que era a competência do Estado, o que o Estado podia e o que ele não podia, olhar o projeto de forma técnica, eminentemente técnica, não houve nenhum bypass, como muitos falam, vocês bypassaram a concessionária, não houve. Foi uma análise totalmente criteriosa, nós fizemos várias reuniões, nós participamos com todos os agentes que podiam estar envolvidos, e foi tida a decisão da não assinatura do contrato, né, de movimentação, a dispensa da TEMOV. E isso, obviamente, gera gera comentários, gera uma movimentação de mercado, isso é uma forma natural, mas nós temos a segurança de que a resolução tomada, né, ela foi importante, tanto do ponto de vista técnico, como do ponto de vista de atendimento à legislação vigente. Nós não fizemos nada à revelia, tudo foi embasado, havia legislação que respeitava isso, a legislação estadual, e nós atendemos a legislação estadual, fizemos a análise de todo o projeto, com tudo que tinha, tudo que o compunha, e disso foi tirado essa solução. E, em virtude disso, surgiu o projeto Celso foi um insight para o que viria depois. Então, por isso que eu disse que a novidade, né? É que, por meio do projeto Celso, a gente começou a entender que havia necessidade de modernizar ainda mais a questão do nosso regulamento e, obviamente, a questão da competência do Estado. Então, nós trabalhamos na nossa audiência pública, que foi realizada no passado, sobretudo
os agentes, né, os diversos agentes da indústria do gás natural, como autoimportador, autoprodutor, consumidor livre e comercializador, certo? A gente, com relação ao consumidor livre, a gente conseguiu modernizar no sentido de diminuir o consumo mínimo, que era um consumo mínimo que era muito ruim para o mercado, então não atraía por ser, era 80 mil metros cúbicos, e isso era muito alto para o mercado, isso não alcançava. Então, nós reduzimos isso para 300 mil mês, sem limite mínimo de área. Então, isso já dá um refresh para o mercado, né? Nós trabalhamos também com as redes dedicadas, exclusivas e específicas, que não havia no nosso regulamento, e que isso gerava, de certa forma, uma falha de entendimento em alguns pontos. Então, nós criamos isso dentro da nossa estrutura. E, seguido disso, a gente criou também a ideia da tarifa de movimentação, que em outros estados se chama de PUSD. Aqui em Sergipe, a gente chama de tarifa de movimentação, a nossa TEMOV. E, em virtude das redes dedicadas, exclusivas e específicas, também uma tarifa de movimentação específica, onde contemplasse apenas a OIM, né? E não toda a estrutura da tarifária que compete aos usuários do sistema. Ainda nisso, a gente trabalhou com a questão da diminuição do tempo do contrato, quando aquele usuário que é do mercado cativo, ele quer ir para o mercado livre. Então, isso era importante, porque muitos diziam, olha, a gente fica muito tempo preso a um contrato, e se a gente sair, isso gera um problema, e aí nós trabalhamos também com essa diminuição do tempo. E outros fatores que foram importantes para a gente alinhar. Esse projeto de alteração do regulamento, isso foi um marco importante, porque nós somos o primeiro estado a modernizar a legislação, a regulação, né, a norma, né, dessa forma. Depois disso, a gente começou a receber projetos. E quando o regulamento foi publicado, a gente começou a ver que houve, sim, uma oxigenação do mercado, né? Porque a gente começou a ver, via também a Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico aqui do nosso estado, com o Dr. Zé Augusto, com o Marcelo, o pessoal daqui, começaram a ver o olhar de investidores, o olhar, porque o Sergipe ser um produtor eficiente de gás, né? E está com um arcabouço regulatório moderno. E aí a gente começou a receber projetos que hoje a gente tem trabalhado muito efetivamente nisso. Um exemplo disso são os campos de pequena produção, que existia uma celeuma de se os campos podiam, como é que ia fazer para monetizar esse gás natural, porque a proposta também era fazer com que esse gás natural fosse suprimento de energia, né, utilizado para a geração energética. E era emperrado, né? De certa forma era emperrado. Então, acho que a alteração do regulamento, a modernização da norma contribuiu também nisso. A gente teve mais recente o caso Fafem, né? Como vocês sabem, a Fafem agora está voltando a funcionar. E isso foi importantíssimo para a gente, porque também foi uma coisa que veio junto com a modernização da regulação. E nós hoje já trabalhamos com uma tarifa específica para a Fafem, também que foi publicada recentemente. E caso Fafem, mas estendido a grandes usuários, né, que compram ou não, que não, no caso, né, que não adquirem o gás da concessionária. E a gente está, a novidade, né, a gente está analisando agora as redes estruturantes, né, que é o que a gente chama de gasodutos virtuais. E a gente está observando que o mercado está bem agitado com relação a isso, que há uma inclinação de chegar aonde a concessionária ainda não conseguiu atingir. Em alguns casos, obviamente, há interesse, eu entendo que posso estar errado, ok? Eu entendo que há interesse da concessionária em atuar e a gente observa isso sempre. É um caminho. O que a gente quer que fique claro é que não há por parte da AGRESE, da Agência Reguladora do Estado de Sergipe, a intenção nenhuma de bypassar a concessionária ou desrespeitar o contrato de concessão. Não. O que a gente observa é a competência estadual
dentro do seu arcabouço regulatório, dentro da sua legislação estadual, do que pode e o que não pode ser aceito, né? Entendi. Regina, e com todo o seu esforço, você ganhou de presente a Camila. Ah, é? É verdade. A gente, no começo eu não conhecia a Camila. Quando eu cheguei na Agreste, esse projeto já estava lá meio precisando de um olhar. E aí, quando a gente começou a trabalhar e entender, a Camila participou de todas as reuniões junto com o doutor Pedro, né? Com o pessoal também de lá, o gerente de projetos, que eu sempre... Marilan, eu sempre esqueço o nome dele. Então, essa solução que foi dada à Celso, eu acho que ampliou horizontes. E esse horizonte leva a gente a esse momento aqui, né? Da importância da regulação em assuntos desse tema. Camila, então, dado avançada a hora, com a palavra. Falar um pouquinho da Celso e também do seu dono do passo aí. Boa tarde. Falar por último é sempre mais difícil, né? Pela avançada hora, todo mundo já falou. Então, assim, primeiro, eu sei que depois de 1h20, é até um pouco estranho agradecer o convite, né? Todo mundo já agradeceu, mas eu não posso deixar de registrar aqui o meu agradecimento ao Blue Ocean, ao Paulo, ao Igor e ao Faberê. É uma honra muito grande estar aqui no painel só de mulheres, como a própria Regina já falou. E aí, sem me estender muito, eu vou começar primeiro falando um pouquinho da Celso, porque para se entender o caso de Sergipe, primeiro é preciso entender quem é a Celso, né? A Celso, ela ganhou um leilão de geração de energia elétrica em 2015. A usina termoelétrica, ela tem 1,5 GB de potência instalada. Só para ter uma ideia, essa capacidade, ela é capaz de atender a 15% da demanda do Nordeste. Ou seja, o Nordeste é um local onde a gente tem uma enorme fonte de energia renovável, diversas eólicas e tal. Então, a chegada de uma termoelétrica, ela vai trazer uma confiabilidade, porque vocês sabem que as eólicas e as solares, elas são intermitentes, então parou de ventar, parou de ter sol, para de gerar. E a fonte termoelétrica, ela vem para suprir essa necessidade de confiabilidade. Então, a Celsi, ela faz parte de um projeto integrado que associa a termoelétrica ao terminal GNL. Esse é o primeiro terminal GNL 100% privado do país. Foram investidos 6 bilhões de reais, investimento totalmente privado. E aí, o que é que a gente tem? A gente tem na Celsi, além da termoelétrica, como eu já falei, que é uma termoelétrica ciclo combinado, ela tem mais de 60% de eficiência. Em termos comparativos, só para vocês terem uma ideia, uma outra usina termoelétrica a gás, ela tem em torno de 40% de eficiência, ou seja, significa que a gente consegue produzir com a mesma quantidade de gás mais energia. E uma energia limpa, mais barata, e que, inclusive, vem ao encontro do que o governo está querendo, ou seja, a gente reduzir emissões atmosféricas, fazer a substituição de usinas a óleo diesel, óleo combustível por usina a gás. Então, a gente vai ao encontro do que o governo está querendo. E aí, como é que foi feito para viabilizar essa usina termoelétrica tão grande no estado de Sergipe? Primeiro, todo leilão de energia elétrica, quando você participa por um contrato de disponibilidade, que é o que as térmicas participam, ou seja, elas têm que estar disponível para gerar quando o sistema precisa. Nesse caso, a gente precisa comprovar o gás, precisa comprovar que a gente vai ter o suprimento de combustível. E aí, vocês podem dizer, mas tem muito gás no Brasil. Sim, mas para a gente participar do leilão de energia elétrica, a gente precisa de um contrato de suprimento de combustível que garanta o fornecimento durante todo o período do contrato. No nosso caso da Celsi, são 25 anos de contrato. Então, para viabilizar um empreendimento, foi necessário implantar um terminal de GNL, ou seja, a gente tem um navio regasificador que vai permanecer em águas jurisdicionais brasileiras por 25 anos. Ele funciona, na realidade, como uma tankagem flutuante. E o nosso gás, ele vem do Catar. Então, a gente traz esse gás por meio de navio, ele entra no nosso FSRU, onde é armazenado e, posteriormente, regasificado. A interligação do FSRU, que está a 6,5 km da costa, com a termoelétrica, é feita através de um gasoduto que foi construído e é totalmente operado pela Celsi. Esse gasoduto ele tem 8 km de extensão e ele tem 6,5 km em mar e 1,5 km em terra. Essas autorizações para a construção do gasoduto, elas foram dadas pela ANP.
Quando a gente participa quando a gente precisa construir um terminal GNL, um projeto integrado como o da Celsi, a gente precisa tirar diversas autorizações. No caso da Celsi, só para vocês terem uma ideia, foram em torno de 130 autorizações. Só de agências reguladoras, federais, a gente está falando de ANP, ANTAC e ANEEL. Então, primeiro ponto, quando a gente solicitou a implantação do terminal GNL, a construção desse gasoduto que interligaria o FSRU, que é um navio regasificador termoelétrica, a ANP autorizou a construção e teve toda uma discussão quanto à classificação do gasoduto. E esse gasoduto ele foi classificado pela ANP como integrante do terminal GNL, ou seja, é um gasoduto que ele faz parte do terminal GNL da Celsi. Quando a gente solicita uma autorização de construção ANP, esse projeto ele é publicado no Diário Oficial da União para receber qualquer comentário, impugnações, e em nenhum momento houve nenhum tipo de impugnação ao nosso projeto. Então, o gasoduto, ele termina, os 8 quilômetros do gasoduto, eles terminam exatamente dentro da nossa usina termoelétrica. A ANP ela tem um ponto que ela chama de TP100, que ela coloca, que já é dentro da termoelétrica, que é onde está a estação de condicionamento e medição de gás natural, que ela diz que ali é o ponto onde termina a regulação federal. A partir dali, seria regulação estadual. Pois bem, regulação estadual tem ou não tem serviço de gás canalizado? A gente analisa a legislação do estado de Sergipe. A legislação do estado de Sergipe, como o próprio Faverê já colocou, como a própria Regina já colocou, que é uma legislação extremamente avançada, extremamente nova, inovadora. E aí, antes da Agreste emitir qualquer posicionamento, como a Regina falou, eles se debruçaram bastante sobre o nosso projeto. Foram feitas vistorias técnicas, foram até o local e identificaram que, de fato, ali não teria serviço local de gás canalizado. A propósito, o gasoduto de distribuição mais próximo dista 16 quilômetros. Então, ali, aquele gasoduto, ele é puramente para interligar o FSRU à usina termoelétrica. O gás, ele é importado pela Celsi e é consumido pela Celsi no seu processo de geração de energia elétrica. Para tanto, a Celsi teve que obter autorização do Ministério de Minas e Energia, como importadora de gás natural, se registrou como autoimportadora na ANP e também se registrou como autoimportadora na Agreste. E aí, a grande questão aqui é a Sergás, que é a distribuidora local de gás canalizado, ela não concordou com essa dispensa de contratação, dispensa de celebrar contrato de operação e manutenção com ela. Mas por quê? É simples, é visível. Quando você chega num local onde termina a regulação federal, fica claro que não tem acesso de distribuição de gás canalizado. Como a própria Renata Faverê colocou, não há distribuição, até falando de outras questões, eles botaram que seria para o consumidor final. Ali não há um consumidor final, ali a Celsi ela está utilizando para consumo próprio e para geração de energia. Então, do ponto de vista da regulação estadual, a gente foi dispensado pela Agreste. Inclusive, essa dispensa de contrato, ela motivou, a gente juntou isso também na ANP e motivou, inclusive, a mudança do texto padrão da ANP no tocante ao registro de autoimportador, que antigamente a ANP colocava nas suas redações padrões que o registro de autoimportador estava condicionado à celebração de contrato com a distribuidora local de gás canalizado. Mas, percebendo que a legislação mudou, e que a competência para os serviços de gás canalizado é do Estado, a ANP mudou a sua redação padrão, constando agora apenas que ou a apresentação do contrato de distribuição, contrato de OIM com a distribuidora local, ou a dispensa pela reguladora estadual. Ou seja, a Celsi também fez uma modificação nos casos do padrão da ANP. Mas, assim, não satisfeita, apesar de, do ponto de vista administrativo, essa situação está totalmente finalizada, a Sergás ela ingressou com uma ação judicial em face da Agreste, e também tendo como litisconsorte passivo a Celsi, com vistas à anulação dos dois atos praticados, né? Tanto a nota técnica emitida pela Agreste, quanto também do registro de autoimportador que foi dado para a Celsi. Até então, a Sergás ela não tem conseguido êxito na disputa judicial. Eles quereram a liminar foi indeferida,
ingressaram com agravo, interpuseram agravo, o agravo também foi indeferido, interpuseram um agravo regimental que também foi indeferido. Então, assim, atualmente, tanto do ponto de vista administrativo, do processo administrativo, quanto do ponto de vista judicial, fica claro que o direito da CELSE está correto, que a Agrese se manifestou conforme a legislação e que, de fato, ali não existe acesso ao sistema de distribuição de gás canalizado. Só até um pouco absurdo ser cobrado uma tarifa de operação e manutenção quando não existe serviço, porque tarifa pressupõe um serviço. Só que tanto a construção do gasoduto quanto a operação e manutenção do gasoduto vão ser feitas pela CELSE. Então, não tem muita lógica ter uma contraprestação, um pagamento, uma celebração de contrato e, consequentemente, o pagamento da tarifa de movimentação de gás canalizado, se não há serviço a ser prestado. Acho que, talvez, se você quiser que eu exponha mais... O ponto que eu queria até para ajudar a jogar uma luz nessa questão é aquilo que eu já falei. O que é a exclusividade? O que é a atividade? Qual é o escopo do serviço concedido? É distribuição de gás canalizado. O que é isso? É movimentar gás por duto até o consumidor final. Por que eu entendo que é isso? Porque isso é o que já existia antes da Constituição de 88. E não é razoável imaginar que... E é assim que funciona no mundo inteiro. As próprias distribuidoras se chamam de distribuidores. No mundo inteiro existe a atividade de distribuição e é isso, entendeu? Não é razoável que o Brasil tenha uma atividade de distribuição que é completamente sem paralelo no mundo inteiro. Então, distribuição é levar gás até o consumidor final por duto, tá? Agora, o que eu defendo? É que se você tem o próprio consumidor, tá? O próprio usuário, movimentando o gás para um duto dele até essas próprias instalações, ele não está prestando aquele serviço, tá? Ele só presta aquele serviço o dia que ele resolver construir um duto para movimentar gás para entregar para terceiros, que é isso que a distribuidora faz. Ela constrói o duto para entregar gás para terceiros. Agora, se o consumidor constrói o duto para ele movimentar o próprio gás dele, não existe prestação de serviço. Esse, no meu modo de ver, é um ponto super relevante para entender essas discussões. Não existe prestação de serviço quando eu movimento pelo meu duto o meu próprio gás. Tá? E se não existe essa prestação de serviço, não há do que se cogitar de violação da exclusividade que o contrato de concessão dá para a distribuidora. O que não pode é o Estado permitir que uma outra empresa, que não a concessionária, construa um duto para sair movimentando gás por duto para os consumidores finais daquele território. Isso violaria a exclusividade da distribuidora. Mas quando você tem o próprio consumidor, não há. É teratológico. E o que é mais teratológico no caso da CELSE é que não tem nem aonde colocar um duto. Como você falou, o duto integrante termina dentro da planta. Então, não tem nem aonde colocar, não tem serviço para a distribuidora prestar. Entendeu? Então, o que ela chegou a propor, ela fazer uma válvula. Uma válvula, e por essa válvula ela ia cobrar, sei lá, a tarifa de distribuição em cima de toda aquela movimentação, todo o gás movimentado pela válvula. É uma coisa teratológica. É literalmente transformar a prestação do serviço de gás canalizado num tributo. O que é o tributo? O tributo é uma obrigação pecuniária sem contrapartida. É exatamente isso que muitas distribuidoras querem fazer. É cobrar um valor sem necessariamente ser obrigado a prestar um serviço. Entendeu? Isso já existe também no Maranhão, no caso da Eneva, entendeu? Que tem uma válvula dentro da térmica e ela é, então, obrigada a contratar a distribuidora local para operar e manter essa válvula. Ele paga 50 milhões por ano para essa operação de manutenção. Não existe nenhum valor agregado pela distribuidora. Não obstante. Agora, tem muitos agentes reguladores, que não é o caso da Agrese, evidentemente, que entendem que é isso mesmo. Que você tem que olhar o serviço de distribuição como se fosse um tributo. E ponto final. Mas não é. É um erro achar que ele significa a prestação de um serviço. Ele entende que não tem nada a ver com prestação de serviço. É um tributo. E esse é o nosso país, entendeu? A briga é grande. Mas, senhoras, chegamos no nosso horário aí. Eu não sei, Paulo, como é que vocês querem fazer?
Já Meu caro, avançamos. já passamos um pouquinho aqui, alguns minutos do nosso horário, né, pessoal? A gente respeita muito o tempo de vocês e das nossas especialistas, claro. Se quiserem fazer, vamos dizer assim, um minuto, um recap, né, comentar uma consideração final, a gente, seria a minha sugestão, né, até para a gente realmente não exceder. Eu acho que deu para trazer bastante a visão de cada uma de vocês e as contribuições do Dr. Faverê. E também alguns pontos bem oportunos. Eu vi que o que surgiu no nosso chat foi endereçado nas falas de vocês, né, no geral, inclusive mencionando ali, inclusive também respondendo ali por escrito no chat, o chat é bastante ativo, a gente agradece vocês por essa questão. Então, acho que conseguimos atender bem ali as questões que estavam dispostas, seria mais para abrir para a consideração final, até já está aqui já tive também essa orientação, a gente fechar, de repente, um minutinho de cada uma, para considerações finais, fazendo um wrap-up. A Renata está com cara de quem quer falar. A linguagem corporal, né? Não, então, Paulo, tu quer seguir a ordem entre Denise, Renata, Regina e Camila, cada uma breve comentário final? Denise, então, começando por você. Ok, gente. Em primeiro lugar, eu queria mais uma vez aqui agradecer a oportunidade, falar que eu compartilho aí dessa alegria das minhas colegas em fazer parte aqui de um time exclusivamente feminino e que, assim, é bastante relevante, né, para nós que somos aí ainda poucas, né, nesse setor, mas somos fortes, né? E também fazer aqui um fechamento, mais uma vez falando que a TDG, enquanto transportadora, está imbuída aí de fomentar e de impulsionar esse novo mercado, né? A decolagem do mercado de gás natural brasileiro. Nós estamos, de fato, tentando aí, de forma inovadora, trazer soluções, trazer alternativas para que a gente possa aí sair um pouco do lugar comum, né? Que há quantos anos a gente ouve que o mercado tem que ser aberto, que tem que ser livre, etc. Nós não conseguimos, de fato, chegar lá, mas eu acho que agora a gente está num ambiente, num momento bastante propício para que isso, de fato, se realize e aconteça. O TL tem uma possibilidade de auxiliar bastante, no meu ponto de vista, essa consolidação, esse impulso aí que o mercado tanto precisa. Então, agradeço mais uma vez aí a todos, a Blue Ocean, o Faverê e as minhas colegas aqui. Uma boa tarde aí a todos. Renata. Bom, então, de novo, agradecer aqui a todos. Eu aprendi muito hoje também, né? É isso que eu gosto. A gente vai participar de um evento para falar e a gente acaba aprendendo com cada um dos que estiveram aqui presentes. Então, meu obrigada a todos os palestrantes, às palestrantes e ao moderador pela oportunidade. E eu fico muito feliz de ver, por exemplo, a Regina, quando ela falou que outro dia eu estava assistindo, hoje eu estou falando. Eu acho que isso é um sinal que as pessoas estão começando a olhar que sim, tem diversas mulheres boas no setor e que tem muito a falar e muito a contribuir. E dar esse palco, eu acho fundamental para o próprio crescimento do setor, porque a diversidade, quanto mais a gente tiver outras opiniões e outros pontos de vista de pessoas vindo de outro feedback, mais ideias a gente vai ter para cada vez mais superar os obstáculos para avançar e ter um mercado para frente. Então, parabéns também por isso, Blue Ocean, por ter essa iniciativa de mostrar e colocar no holofote essas mulheres. E, enfim, obrigada por eu estar aqui junto. Um abraço a todos, obrigada por quem assistiu, pelas perguntas, foi um debate muito enriquecedor. Um grande abraço e uma boa noite a todos. Regina. Também quero agradecer, né, mais uma vez. Eu acho que é importantíssimo esse tipo de conversa, né, de debate, dentro daquilo que a gente pode agregar. Deixa eu só fazer um ponto, juro que eu vou ser bem breve. Alguns estados têm uma diferença em relação aos estados do Nordeste, porque tem também contratos de concessão diferentes. Nós temos um contrato de concessão de 1994 que também é muito deficiente, sobretudo nas questões simples do que cabe e o que não cabe. Esse tipo de discussão do que é serviço local, do que não é serviço local, até que ponto pode, até que ponto não pode, de qual maneira as tarifas devem ser reguladas, o cálculo para essas tarifas, tudo isso a gente fica
de certa forma, aguardando uma luz no fim do túnel quando relacionamos a esses contratos de concessão. A Agreste atua diretamente junto ao governo do estado, por ser uma agência reguladora estadual, e nós já conversamos com o poder concedente sobre a necessidade de revisão desse contrato, porque muita decisão que vem sendo tomada chega em um certo momento, tem um entrave, porque o contrato não fala isso. Então, é importante que outros estados que venham desse contrato antigo e muitas das vezes ineficiente, que esses outros estados se unam para que a gente possa criar uma corrente de modernização, sim, até nos contratos de concessão, certo? Obrigada mais uma vez, boa noite. Camila? Mais uma vez, agradecer. A Regina e a Renata falaram muito dessa questão das mulheres, né? Eu fico muito feliz que no meu setor é 100% de mulheres, a Natália, inclusive, está aqui assistindo, e o meu chefe, Pedro Litsek, também está aqui prestigiando a gente, todas as mulheres do setor, então é muito bacana. Eu acho que se a gente tivesse aqui mais 2, 3 horas, certamente teria muito assunto para a gente debater, para a gente conseguir entrar nas minúcias de cada um. Então, assim, falar é também aprender, porque realmente quando a gente fala, a gente também escuta o outro e sempre tem algo a aprender, a compartilhar. Eu gosto muito desse painel, eu gosto muito dessa forma de aprendizado e de compartilhar conhecimento e de aprender também. Então, obrigada. Achei excelente a ideia de só mulheres e, de fato, que a gente continue assim, sempre tendo mais painéis com mais rostinhas, porque somos muitas também. Obrigada. Paulo, todo mundo já... Faltou ninguém, né? Sim, sem dúvida. Você quer fazer um fechamento, doutor Faverê? Eu acho que tá bom, já até avançada a hora, eu também tenho, acho que todo mundo tem compromisso aí depois, né? Então agora Sim. começa. Fique tranquilo, e acho que faço minhas palavras da Camila, teria muito mais para falar, mas sem dúvida do que aconteceu nessa última hora e meia, todos e todas que participaram aqui conosco saíram maiores do que entraram, né? Então acho que isso que é importante, sem dúvida adicionamos, como também colocado ali para todos no nosso chat, isso não termina neste encontro, né? Esse é o primeiro episódio de uma série, então em outubro trataremos sobre questões tributárias do setor, em novembro, dia 24 de novembro, sobre comercialização de gás natural e energia, e no comecinho de dezembro, ainda em 2020, temos mais um encontro, aí já com viés um pouco mais técnico sobre engenharia de performance em gás e energia. Então certamente temos todo um roteiro aí para os setores de gás e energia nas próximas semanas e meses, nesse contexto aqui, né, que a gente tem agora online, né, no cenário que estamos atualmente, ainda de pandemia, ainda de isolamento social, a gente tem isso acontecendo agora de forma online, mas em breve, assim que possível, todos poderemos nos encontrar também. Mas até lá é isso. Fiquem em casa e fiquem bem, todos nos cuidando para que isso passe o mais rápido possível, pessoal. Muito obrigado. Obrigado a todos. Boa tarde. Boa tarde, até mais, pessoal. Tchau, tchau.